trazer à memória o que me pode dar esperança. Bendito seja Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado e querido irmão, meu dileto e ouvinte, você que me assiste nesta oportunidade, que a graça de Deus, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com você. Nesse domingo, nesta manhã maravilhosa, gloriosa, nesta manhã que o Senhor agrega a nós a oportunidade de estarmos juntos, de você na sua casa, com a sua família, nesse momento de culto, nesse momento de escola bíblica dominical. Eu quero convidá-los que busquem as suas Bíblias, já deixe a família preparada, porque já já nós estaremos com uma palavra para o seu coração nesta manhã. A nossa equipe técnica, queremos aqui mais uma vez fazer menção aos irmãos que carinhosamente têm se colocado à disposição para que este vídeo chegue até a sua casa. Nosso irmão Igor, o Mateus, a vida do também presbítero Gustavo, enfim, esse trio, na verdade, que trabalham aí com o objetivo único de fazer com que este vídeo chegue aí na sua casa e chegue também ao seu coração. Lembrando que nós estamos como Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, e obviamente que a Igreja Jardim das Oliveiras ela tem uma congregação, e esta congregação ela está inserida dentro da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. É por isso que eu não faço menção aqui, quando eu falo de igreja, eu estou falando de igreja num todo, como também igreja, a nossa congregação Nova Jerusalém. Então os irmãos e irmãs, sintam-se incluídos, porque vocês fazem parte da sede. E aqui estamos nós, o pastor de vocês, com muito carinho, para trazer uma palavra aos nossos corações. Nós vamos de louvor nesse instante. E nesta manhã nós vamos passar a palavra para a equipe de louvor da nossa igreja, que trará nesta oportunidade um louvor de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor, para que toda a igreja, você na sua casa, cantemos juntos. Self in our mind.
depois deste louvor, depois desta música, que muito falou também aos nossos corações, eu quero convidá-los que abram as suas Bíblias. Se você tiver um aplicativo, pode abrir o seu aplicativo em casa. Se você tiver uma Bíblia de fácil acesso, eu gostaria que você a pegasse para que nós pudéssemos então, nesta oportunidade, falarmos aí sobre um assunto. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu o evangelista João. João, ele escreve o seu evangelho com um objetivo único. Na verdade, quando nós falamos dos sinóticos, o João, ele não faz parte dos sinóticos, porque Mateus, Marcos e Lucas, os três, são algo comum. João já é algo diferente. Ele foi escrito, obviamente, para todos. E aqui João está narrando no capítulo 20 sobre a ressurreição de Jesus. E nós vamos ler dos versos 19 até o verso de número 23. E eu leio, e os irmãos, por gentileza, queiram acompanhá-la, a leitura que eu faço aí na sua Bíblia, você na sua casa. Diz o texto sagrado: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, serão retidos. Curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor nesta manhã, pedindo a Ele a iluminação, a direção, para que nós possamos nesta manhã trazer uma palavra ao seu coração, ao meu coração, como palavra de Deus. Meu assunto nesta manhã é a vitória sobre o medo. Quero falar nesta manhã sobre a vitória sobre o medo aqui neste texto. Vamos orar. Pai, dá-nos a graça de sermos fiéis à Tua palavra, com fidelidade a ela, e que o Senhor, nesta instrumentalidade do Teu Espírito, possa me usar nesta manhã para trazer uma palavra a este pai, a esta mãe, a este jovem, a esta criança, a este avô, a este avó, a esta pessoa que está agora, ó Deus, assistindo esse vídeo. Nós queremos Te pedir que Teu Espírito há de trazer-nos uma palavra poderosa do Senhor nesta manhã, para a glória Tua, em nome de Jesus. Amém. Medo. Medo. Quem é que nunca teve? Quem é que nunca teve medo? Medo quando envolvido com um acidente. Medo do estudante de uma prova que o professor vai aplicar. Medo diante de uma carta anunciando que os seus serviços não são necessários para a empresa e dentro de 30 dias você será desligado, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Medo. Medo por mudar de lugar, de trabalho, iniciar uma nova vida em um novo lugar, perder toda a rede de amigos e de sustentação, perder referenciais. Medo, porque um relacionamento terminou. Medo do futuro, medo da violência, medo de tantas outras coisas. Eu quero falar sobre o medo nesta manhã e eu vou mostrar, queridos, pela ajuda de Deus, na experiência dos discípulos, 3 aspectos que julgo que nós devemos internalizar e aplicar a nossa vida neste tema que eu quero trabalhar nesse viés nesta manhã. E eu dividi o meu estudo em 3 assuntos.
E o primeiro assunto que eu quero trabalhar aqui nesta manhã é o que é o medo. O que é o medo? Medo é a sensação que sentimos quando, de alguma forma, estamos em perigo. É uma reação automática que quase sempre tem uma razão de ser, obviamente. O medo, meus amados e queridos irmãos e amigos, pode se transformar em uma doença, a chamada fobia, pânico, o transtorno da síndrome do pânico, quando passa, portanto, a comprometer as relações sociais da pessoa e também a causar sofrimento psíquico. Ela vai ficar trancafiada, medo de sair de casa, medo de dirigir, medo do futuro, medo do amanhã. Então é esta a questão. Segunda coisa, o que o medo faz? O que o medo faz? O medo pode provocar reações físicas como descarga de adrenalina, aceleração cardíaca e tremor, sudorese. Pode provocar a tensão exagerada a tudo que ocorre ao seu redor, inclusive levando o indivíduo, ou levando a pessoa a desencadear uma depressão, um pânico, etc, etc. O medo também ele pode ser patológico. Patológico significa que ele pode ser doentio, ou então o medo pode ser saudável. E é óbvio que todos nós temos esse medo saudável. O medo patológico, ele nos limita e pode nos paralisar, trancafiar. É a situação dos discípulos no texto em que eu li. Estes estão com medo, conforme o verso de número 1, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, e o texto diz, com medo dos judeus. Com medo dos judeus. Trancam as portas, não vão sair dali e também ninguém vai entrar ali. Como eu disse anteriormente, tem um outro tipo de medo, que é o saudável, que graças a Deus todos nós temos. O medo saudável. O medo saudável é um respeito pelos nossos limites. É aquele que tem a possibilidade de frear os nossos limites. É a consciência de que precisamos dos outros para aprender a crescer na vida também. Ainda sobre o medo, ele é uma experiência que acompanha a humanidade desde o primeiro homem. E eu vou dizer que é desde o primeiro nascimento da pessoa. Mas lá no livro de Gênesis, aqui na palavra de Deus, nós vemos que esse medo, ele acompanha a humanidade desde o primeiro homem, Adão, criado, portanto, por Deus no Gênesis. Nós lemos, portanto, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 10, se você quiser abrir, por favor, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 10, que nos diz assim a palavra de Deus, 3, verso 10. Ouvia a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Então, desde então, o medo nos acompanha. Sabemos que o que ele faz conosco? O que nós sabemos que ele faz conosco? Ele nos paralisa. Ele nos faz paralisar. E é isso que os discípulos estão agora, trancados, com medo dentro de uma casa. Com medo de quem? Dos judeus, porque perderam o seu líder. Aqui estão eles trancados, e uma das coisas que o medo faz então é trancar a pessoa, desorienta, perturba, deixa a pessoa com medo. Em outras coisas, o medo também deprime, o medo arrasa, mas o medo produz uma coisa muito boa para nós cristãos, para você que serve a Deus, para você que ama a Deus, para você que serve a Jesus de todo o seu coração e de toda a sua alma. O medo, ele produz alguma coisa boa para nós cristãos. Nas experiências aqui de medo dos discípulos, nos relatos dos evangelhos,
Jesus teve uma palavra para eles. E depois da morte de Jesus, a sua ressurreição, porque é o capítulo 20, ainda não assimilada pelos discípulos, a ressurreição ainda não era assimilada pelos discípulos, mas quando o medo era muito forte, porque estava em jogo, era a vida, portanto, dos discípulos, tanto é que nos diz João, que eles estavam em casa, trancadas as portas da casa, verso 19, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Então, no momento em que estavam trancados, apavorados, Jesus então chegou no meio deles, diz o texto. Veio Jesus, pôs-se no meio deles. Meus queridos, meus irmãos, meu amado que me acompanha, meu dileto amigo, você que me assiste neste momento, a experiência mais profunda que um cristão pode fazer, nas circunstâncias mais desagradáveis de sua vida, é que ele tem um Salvador que nunca está ausente. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a experiência, a garantia mais profunda que o servo e serva de Deus tem, que ele nunca está sozinho, Deus nunca o abandona. E é aqui no texto, e que por mais difícil que seja a situação que a pessoa se coloque, fechando portas, cerrando janelas, assim mesmo o Senhor se chega. Isso aqui é uma coisa boa para nós. Nós não estamos sozinhos. Ouça isso para o seu coração. Fale isso para o seu coração. Fale isso para a sua alma. Nunca estamos sozinhos. Vamos dizer juntos? Nunca estamos sozinhos. Podemos contar com o nosso Salvador. Podemos contar com o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o medo faz? Ele pode fazer muita coisa ruim, conforme eu já mencionei anteriormente. Mas ele traz o Senhor para o nosso lado. Ele traz o Salvador, aquele que se entregou por nós, aquele que morreu por nós, e aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vive está. Bendito seja o nome do Senhor. É o momento em que nós nos fechamos e não o procuramos, mas Ele nos procura. Ele vem até nós. Esta é a beleza do Deus revelado em Jesus Cristo no Novo Testamento. Não é um Deus inacessível que deve ser buscado, cuja companhia deve ser clamada em altos brados, mas é o Deus que vem ao nosso encontro. Você não precisa gritá-lo, Ele vem até nós. É por isso que um dos títulos messiânicos dados ao Senhor Jesus é Emanuel. Significa Deus conosco, ou conosco está Deus. É o Deus que está conosco em todas e quaisquer situações. Ele está com você aí. Ele está em mim. Ele está em nós. Você nunca estará sozinho. Coloca isso no seu coração para você vencer este medo que te perturba nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que você deve servir a este Deus. É por isso que você deve amá-lo de todo o seu coração. É por isso que você deve entregar a sua vida a Ele de toda a sua alma. Porque ainda que o mundo inteiro se ausente, ainda que o mundo inteiro te deixe sozinho, Ele jamais te deixará sozinho. E o que é que o medo faz? Ele pode fazer muitas coisas ruins, mas seja o que for, o que ele faça, o Salvador vem estar conosco. E o Salvador está com você, está com a sua família, está com a sua casa, está com a sua empresa, está com os seus sonhos, os seus projetos. Pense bem nisso, nesta palavra desta manhã. O que é o medo? O que o medo faz? Nós vamos então para a terceira coisa.
como o medo é superado. É difícil? É difícil. Por que é difícil, pastor? Porque ninguém pode chegar e dizer assim, olha, a partir de hoje eu não vou ter medo. A partir de hoje eu não terei mais medo. Não, a partir de hoje agora eu sou uma pessoa madura, completamente segura. Não, a partir de agora eu não vou ficar mais tensa. Eu não vou me sentir mais inquieto por nada. A partir de hoje eu sou um poço de coragem. Nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos também racionalizar a situação. Na experiência dos discípulos, nós aprendemos como o medo é superado. O Senhor Jesus chega e ele não se detém diante de portas fechadas, porque os discípulos estão numa casa, trancados, e esta é uma lição que nós precisamos aprender. Sabe qual é a lição? Não existem portas fechadas para o poder de Deus. Alimenta isso no seu coração. Não existe portas fechadas para Deus. E se nós temos uma nesga de sensibilidade espiritual, uma nesga de fé, e se temos um compromisso com o Senhor, por mais pálida que esteja a nossa vida espiritual, nós temos um Salvador, no dizer de Hebreus, que se compadece de nós. Deus, no dizer do autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele se compadece de nós. Não que especule, que nos aflige em nossas limitações, mas é alguém que vem até nós e que se compadece de nós. Então ele pode entrar em qualquer vida, desde que você possa convidá-lo para entrar no seu coração, desde que você possa chamá-lo para ser o Senhor da sua vida, para ser o Senhor da sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. E duas vezes aqui no texto eu li, no versos de número 19 e no verso de número 20, ele usa duas expressões. Na verdade, ele usa uma expressão duas vezes. Ele chega, os discípulos estão trancafiados numa casa, e ele agora chega porque não há barreira para ele, não há impedimento para ele entrar, não há impossível para Deus agir. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele se coloca no meio dos discípulos, ele diz, paz seja convosco. Paz seja convosco. Aquilo que os discípulos mais precisavam naquela manhã era de paz. Paz é até uma palavra um pouco esvaziada nesse contexto que nós vivemos da nossa sociedade. Muitas vezes nós vemos num campo de futebol, quando as duas equipes querem demonstrar que elas estão em paz, aí os jogadores entram de mãos dadas, então fazem um minuto de silêncio, vestem-se de branco, jogam flores dos altos dos edifícios, soltam a pomba. Isto não é paz. Isto não resolve. Paz, para nós, é a ausência de conflito. Mas é uma das maiores bênçãos da linguagem bíblica. A palavra bíblica, a palavra hebraica para paz é shalom. E o significado de shalom é integralidade. O significado de shalom é completude. É de algo sem brecha, sem fissura, sem rachadura. É o medo se apoderando da brecha na vida das pessoas pelo coronavírus e por tantas outras coisas. Encontrou brecha. Só que ele tem uma bênção que completa a pessoa, que fecha a muralha ao redor da pessoa. Não há nenhuma brecha sem a sua companhia. Quando a pessoa ela descansa na graça do Senhor Jesus Cristo, quando esta pessoa crê no seu poder, crê na capacidade de mudar a sua vida, confia nele, há uma pessoa que tem o shalom, ela está completa. No meio disso tudo, você é um ser completo. Você tem a paz, você tem Jesus. Não há brecha, não há nenhuma fissura. Uma questão aqui muito curiosa no texto é quando o Senhor Jesus disse duas vezes para os discípulos, paz seja convosco.
paz seja convosco. Há um gesto seu. Ele demonstra um gesto. Primeiro, no verso 19, Jesus então no verso 19, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. No verso de número 20, disse-lhe Jesus, outra vez, paz seja convosco. Aí nós vemos aqui no texto, que quando eles, no verso 20, vem um acompanhamento dizendo, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Olha que interessante. Olha que interessante. Há um gesto de Jesus aqui que significa tudo para a nossa alma. Primeiro no verso 19 ele diz, paz seja convosco. E qual o gesto? No verso 20 então ele diz, mostrou as mãos e o lado. Ele mostra as mãos e o lado. Quais são as credenciais que ele tem para dar autoridade? As suas credenciais são os ferimentos da cruz. Suas credenciais são que ele passou na cruz. Como seria bom, queridos, se sempre nós lembrássemos, sempre que nós pudéssemos trazer na memória, lembrássemos disso, do que aconteceu na cruz com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. A cruz não é um patuá, não é um acidente. A cruz, queridos, é a maior declaração de que Deus deseja o bem-estar dos homens, tanto no aspecto espiritual, tanto físico. A cruz é a maior declaração de que Deus deseja restaurar a vida do homem. Deus deseja curar o homem. Deus deseja recuperar o homem. Deus deseja dar-lhe vida completa, trazer paz no momento de medo. Essas são suas credenciais. Ele é aquele que sofreu na cruz. Ele pode dar a paz que ninguém pode dar. O presidente não pode, o governo não pode, as autoridades não podem. Ninguém pode trazer paz nesse momento. Somente o Senhor Jesus Cristo, Ele é a paz. Ele pode preencher paz no seu coração, tirar este medo, tirar essa angústia, tirar aquilo que te perturba, tirar aquilo que te deixa perplexo, paralisado, inquieto às vezes. Foi Ele mesmo que disse um dia, no mundo tereis aflições. Isso já era esperado, nós vamos enfrentar dificuldades sim. Mas tem uma palavra dele nesse verso do Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Eu sou o vencedor. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio, perdão. Há algo, não há mais ninguém naquele túmulo, não há ninguém mais pendurado numa cruz. O nosso Salvador vive. Ele mostrou as credenciais, Ele mostrou as mãos, Ele mostrou o lado. Então preste atenção, se apodere de Jesus. Corre para Jesus, meu querido, você e sua casa. Só há um meio de nós tirarmos esse medo que nos atormenta. Ele é a fonte de ânimo. E depois que Ele entra na nossa vida, a vida muda. Tanto é que quando Ele entrou naquele ambiente daquela casa, o ambiente mudou. Quando Ele disse, paz seja convosco, 2 vezes, mostrou as credenciais, as mãos e o lado. Diz no verso de número 20, alegraram-se. Alegraram-se. A vida ali mudou. E a sua vida também pode mudar. Mostrou as suas mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso de número 21, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, nós não vemos o Senhor. Nós vemos o problema. Com a nossa
síndrome de Raquel, ficamos olhando para o problema, olhamos para a enfermidade, olhamos para a dificuldade que estamos enfrentando e não olhamos para o Senhor, aquele que diz: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Pare de olhar para o problema. Pare de olhar para a crise. Pare de olhar para estas coisas que estão trazendo medo ao seu coração. Olhe para Jesus. Corre para Jesus. Aquele que venceu o mundo pode oferecer aos seus discípulos essa garantia de que eles também vencerão o mundo. Eu e você. Ele tem autoridade. Ele é aquele que acalma as tempestades da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O medo não é racional, é emotivo, é o oposto do medo, e é a emoção chamada confiança. É por isso que a Bíblia diz que onde há amor não há temor, e é uma forma branda de medo. Onde há amor, há confiança, porque o amor estabelece relações plenas, seguras. Aquele que ama Deus não sente abatido pelo medo. Aquele que ama Deus sabe em quem pode confiar. Aquele que colocou a sua fé em Jesus Cristo sabe em quem pode confiar. Qual é o antídoto do medo? O antídoto do medo é uma profunda confiança em Deus. É o reconhecimento de que o Salvador passou pela cruz, passou pelo túmulo, ressurreto está, subiu, ele está hoje assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, como o nosso único mediador entre Deus e os homens. Que o Salvador passou por todas as experiências amargas que passamos: traição de amigos, incompreensão da família, ódio sem sentido de uma multidão, dor física. A dor moral, ela dói mais do que uma pancada. Cicatrizes do corpo fecham, mas as cicatrizes lá dentro, quando somos humilhados, quando somos difamados, quando somos machucados, ridicularizados, muitas vezes essas cicatrizes não fecham nunca. Mas ele também experimentou a dor moral, a pior de todas as dores. E depois ele chega e diz: paz seja convosco. É uma advertência aos discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso de número 21. Em outras palavras, ele está dizendo assim: por que é que vocês estão trancados aqui? Por que é? Eu estou enviando vocês ao mundo. Aqui não é o lugar de vocês. E daqui nós tiramos uma última lição para as nossas vidas. Se você tem medo, o que o Senhor Jesus tem para você é: por que é que você está trancado? Aqui não é o seu lugar. O lugar de um filho de Deus não é trancado com medo. Você pode ficar trancado na sua casa. Recebemos ordens das autoridades, mas agora medo não, meu irmão e minha irmã. O lugar de um filho de Deus não é acovardado. Paulo disse isso. Se Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia e moderação, nos diz a palavra de Deus. Aquele que crê não teme. Por isso, lembre-se, por mais fraco que você esteja, as palavras de Deus a Paulo, ela muito vem aquietar o nosso coração. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É para as pessoas fracas, desanimadas, combalidas, que fecharam as portas da vida, que se trancam em seus conflitos, que têm medo de viver, que se sentem inseguras.
a essas pessoas, meus amados e queridos irmãos, meu dileto amigo que me assiste agora, se você tem medo, o que o Senhor Jesus tem para você é: por que é que você está trancado? Aqui não é o seu lugar. Por mais que você diga: eu sou fraco, eu sou fraco, mas eu quero dizer para você que é essas pessoas a quem Deus procura. Você tem limitações, tem carências, tem brechas, tem medo. Quantas coisas nos atemorizam? Medo de pegar o vírus, medo de perder o emprego, medo de a empresa falir, medo de não dar conta, medo porque os filhos estão longe, medo, e a gente sempre está preocupado com o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Nós podemos não estar apavorados, mas todos nós carregamos conosco inquietações, perturbações, e o antídoto é essa palavra de Jesus: paz seja convosco. O que Ele tem para nós não é recriminação. O que Ele tem para nós não é isto: você tem brecha, eu tenho integralidade. Eu tenho o que pode tapar as suas brechas. Eu tenho. A única coisa que Ele pede de você: confiar nele, depositar o seu coração totalmente nele, a sua confiança nele, em nenhum outros deuses, mas Ele como único Senhor, como único e Salvador. E se você puser a sua vida na mão dele, você dirá como o salmista, no Salmo de número 27, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu quero te convidar que você abra comigo no Salmo de número 27, é a palavra que Ele tem para você também nesta hora. Então, se você puser a sua vida, entregar para Ele, descansar nele, confiar nele, crer que Ele é o único Deus que deve ser buscado, adorado, reverenciado, amado, idolatrado, é Jesus. No Salmo 27, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando se confia em Deus e se descansa nele, o medo é vencido em nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Tome posse. Busque a Jesus nesta hora. Creia nele de todo o seu coração e que Ele vai preencher as fissuras, as lacunas, as brechas da sua alma, do seu coração, porque Ele é um ser integral. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Que Deus assim te abençoe, meu querido, meu amado, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, aonde eu tenho o privilégio de pastoreá-los da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, meus irmãos da Congregação Nova Jerusalém, meus irmãos que têm o privilégio de me assistir neste momento, tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Pai, nós aprendemos nesta manhã o que é o medo, aprendemos nesta manhã o que o medo faz, e aprendemos nesta manhã como o medo pode ser vencido. E nós sabemos que o medo pode ser vencido com Jesus. O medo pode ser vencido convidando Jesus para entrar no nosso coração, convidando Jesus para tomar as rédeas da nossa vida, para tomar a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, o nosso emprego, os nossos filhos, aonde eles estiverem. Que o Senhor possa tomar este pai, esta mãe, este irmão, esta irmã, este filho. Que o Senhor possa tomar esta casa e que o Senhor possa fazer conforme o Senhor fez com os discípulos. Encha essa casa da tua paz, Pai. Por favor,
Enche esse coração de paz nesta manhã. Por favor, Senhor. Tira todo o medo que está paralisando esse pai, essa mãe, esta pessoa, esse amigo, esse que me assiste agora, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita o nosso país, visita a nossa nação, visita esta casa, este lar que está me acompanhando agora, aonde ele estiver, enche o coração dele. E que o Senhor Jesus Cristo possa ser o Senhor desta vida, o Salvador desta vida, para a glória tua e para a honra tua. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus, hoje, para todos sempre. Amém. Receba a bênção, igreja do Senhor, que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações do poder do Espírito Santo de Deus, aquele que consola, aquele que perscruta a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo, que a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com você, meu dileto amigo, irmão, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar. Você pode procurar os vídeos na internet, aí no YouTube. Nós já falamos sobre a ansiedade, falamos sobre isso. E agora nós estamos falando sobre o medo. E logo mais à noite, nós teremos uma palavra também do seu coração às 19 horas. Convide sua família toda, portanto, para poder assistir e ouvir uma palavra que vai muito trazer paz e alegria ao seu coração, em nome de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado e abençoador. Que você tenha um dia abençoado e abençoador. Que você tenha uma noite abençoada e abençoadora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.